Boyser aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o quinto episódio da terceira temporada de The Boys, que foi ao ar nessa sexta-feira, dia 17. E olha, apesar de ser um episódio que tiveram menos acontecimentos comparado ao quarto, ainda assim tem bastante coisa pra falar, porque deu um bom direcionamento aí pra essa história e confirmou algumas coisas que eu já tinha especulado lá no quarto episódio. Obviamente esse vídeo aqui vão ter spoilers do episódio, então fica avisado, mas lembro vocês que semanalmente eu tô falando de The Boys no canal, então pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Bom, gente, como eu falei, né, esse episódio ele deixou algumas conversas um pouco mais abertas, né? Por exemplo, tem um momento que a Maeve chega ali pra falar com o Butcher e aí ela já sabe do Soldier Boy. Eu sei que a série ela não vai ficar fazendo um recurso pra todo mundo ficar falando, ó, o Soldier Boy voltou, porque o Hughie já tinha acabado de contar pra ele. Então, muito provavelmente o Butcher tinha contado ali pra Maeve no momento que ele foi pedir mais composto e ela levou ali pra ele. Mas também naquele momento que a gente tem com o Paul Reiser, né? A gente vê que o Leitinho e o Butcher já tinham uma relação antiga ali com ele, que eles se conhecem de certa forma, mesmo que seja numa questão de, por exemplo, o Leitinho teve acesso à investigação do pai dele e sabe quem é a lenda, então tiveram algumas conversas um pouco mais abertas aí, mas nada também que atrapalhe no entendimento, mas que eu acho que eles podem desenvolver principalmente essa questão aí do Paul Reiser num futuro próximo aí da série. Agora, se teve uma coisa que surpreendeu, foi a relação entre o Butcher e a Maeve. A cena toda ela é construída pra você sentir o clima, então você consegue, tipo, ficar, meu, vai acontecer, e de fato acontece. É uma coisa que eu não esperava, mas também foi essencial ali pra colocar ela num perigo muito grande, porque o Homelander, gente, o Homelander, ele consegue ouvir as coisas de longe, ele consegue sentir o cheiro, mas a gente tem uma cena muito emblemática desse embate entre ela e ele, né? Como eu venho falando aqui em alguns vídeos, eu sinto que a Maeve, ela tava meio que sabendo que em algum momento algo de ruim iria acontecer com ela, que o Homelander iria ocasionar isso nela, até porque antes mesmo do Black Noir pegar ela ali, ela já tava falando coisas provocativas, inclusive sobre não amar ele, sobre desprezar ele, que são coisas insuportáveis para o Homelander ouvir, porque tudo que a gente vê relacionado a ele é sobre ele querer se sentir querido, dele não perder as pessoas que estão ali amando ele, mesmo a relação dos fãs, né, a gente vê naquele episódio dele falando, eles me amam pra caramba e tudo mais, então a gente vê que ele tem essa necessidade de atenção, essa carência, e ela atacou ali na ferida. Então, com Black Noir ou sem Black Noir, ainda assim seria algo que ele teria vontade de machucar a Maeve. Mas como a gente não vê o que acontece na sequência, não acho que ela morreu ainda, tá? Mas pode ser que mais pro final a gente veja um fim trágico pra Maeve. É algo que eu tenho sentido da própria temporada e eu acho que a própria personagem espera que isso vá acontecer com ela em algum momento, como eu comentei. Mas é interessante porque lá no final do episódio, a gente vê que a Annie, ela não concorda com o direcionamento que o Hughie tem pra tentar destruir o Homelander a todo custo. Já vou falar sobre isso e sobre o Soldier Boy, mas o que eu quero dizer é que a gente vê alguns arcos que ficam mais distantes aí na série. E como a gente viu há uns episódios anteriores, a Annie, ela tem construído essa relação mais interna ali dos 7 que odeiam o Homelander. Então, por exemplo, ela descobriu que a Maeve tava ali ajudando a galera, de certa forma. Ela sabe que ela odeia o Homelander e que ela quer fazer mal a ele, custe o que custar. Então, eu acredito que a Annie, ela vai ficar muito em volta desse arco de tentar encontrar a Maeve, como a gente viu aqui nesse episódio, e que a Ashley não falou muito, mas de repente ela pode fuçar algumas coisas, né? Porque quando a gente, inclusive, vê a lenda, né, nesse episódio, a Vogue parece meio que documentar tudo, mesmo que seja encoberto ali. Então, muito provavelmente tem algum documento que saiba onde que tá a Maeve, o que que aconteceu com a Maeve, etc. E eu acredito que a Annie possa encontrar ela e tentar ajudar ela de alguma forma. Outro arco que eu acho que tá um pouquinho mais distoante aí também é o arco do French e da Kimiko. Nesse caso aqui, eu entendo porque eles acontecem separado, no sentido de a gente vê no arco deles que a Kimiko perdeu os poderes. Então, confirma ali o que eu tinha comentado sobre o Soldier Boy ser algum tipo de antídoto, que muito provavelmente os russos estavam testando coisas nele pra tirar os poderes dele, mas que ele tava com uma carga antídoto ali muito grande e foi isso que ocasionou a perda dos poderes da Kimiko, que talvez alguém como ele, que é super poderoso, não perca, mas ela sim. Como eu falei, já vamos falar aqui do Soldier Boy, que eu acho que tem muita coisa pra falar sobre ele, mas eu confesso que eu sinto que eu não entendo muito bem pra onde esse arco vai, no sentido assim, o French, ele volta ali com o envolvimento com a Nina, tanto que ele já tinha avisado o Butcher que não era pra ele pedir favor pra Nina,
e a gente vê que a cobrança, né, vem no French, não no Butcher, pelas coisas que aconteceram ali na Rússia, porque o laboratório ficou todo danificado e etc. Então a Nina tá em cima do French, principalmente por causa da Cherie. E eu sinto, sinceramente, principalmente como a gente não teve a morte da Kimiko, e eu tinha comentado que muito provavelmente não iria acontecer, mas eu só não imaginava que ela ia ficar totalmente sem poderes. Eu achei que poderia voltar aí com o tempo. Não sei, pode ser que a série trabalhe o retorno disso até o final dos episódios aí. Mas o que eu quero dizer é que esse arco, ele me parece trágico, tipo, o amor impossível e tudo mais. Principalmente no momento ali que eles se beijam e ele fica todo envergonhado e tal. Então eu sinto que, de certa forma, o French poderia morrer envolto dessa troca de favores aí com a Nina, ou correr algum tipo de perigo muito grande. Mas pra Kimiko, é o melhor dos mundos ali o que aconteceu com ela, né? Porque ela sempre rejeitou os poderes e agora ela poderia ter uma vida mais normal. Então ela gosta, né? Quando ela vê que ela não consegue pegar nada muito pesado, ela gosta que ela não consegue. Mas tem outro fator do porquê eu também acredito que esse arco, ele tá um pouquinho mais distante da história principal, porque foi ali que eles descobriram que ela perdeu os poderes, que o Soldier Boy foi um tipo de antídoto. E é muito interessante como a história de antídoto vai se desenhando, né? Porque é uma coisa que eu venho falando há vários vídeos aqui, principalmente porque eu já tinha levantado esse questionamento no vídeo dos 3 primeiros episódios, que o objetivo do Butcher, e ele até fala aqui pra Maeve, né? Ah, vocês todos têm que sumir, têm que ser presos, têm que morrer, etc. Essa é a solução? Eles matariam pessoas como a Annie, que tá do lado deles, sabe? E não, a única solução realmente seria um antídoto. E é muito interessante ressaltar, porque assim, os Estados Unidos e a Rússia, eles sempre tiveram um embate muito grande, principalmente com relação a armas de guerra, e a gente vê que o objetivo da Vogue sempre foi envolto de militares. Desde ali da história da Stormfront, a gente vê nessa terceira temporada o Edgar falando também que o V-24 seria para pequenas missões ali. Então você não transformaria pessoas em super, mas que usaria para determinados momentos. Então faz muito sentido que a Rússia, ao invés de tentar reproduzir o experimento, esteja tentando criar um antídoto, porque isso tiraria a potência de uma arma letal aí dos Estados Unidos. A única coisa, né, é que a gente vê que tem supers que são extremamente fortes, como é o caso do Homelander e como é o caso do Soldier Boy, que a gente viu aí. Inclusive, eles até falam, nossa, eles colocaram Chernobyl inteiro ali e nada aconteceu com ele. E é interessante que, mesmo que sutil, né, tem um momento quando eles estão esperando ali na casa da Condessa, que eles usam aquele aparelho para sentir radiação, que é para saber o momento que o Soldier Boy tá chegando ali no local. Mas é importante ressaltar que, apesar do Hughie e do Butcher terem falado que iam utilizar ele como arma, eu sinto que o acordo dele é muito mais envolto em usar como uma arma realmente, assim, pra matar o Homelander. Porque daí eu volto a falar, né, que o arco, ele tá separado ali do French, porque eles descobriram que o poder dele tem um certo antídoto ali. Então, o Hughie e o Butcher, e o Leitinho, coitado, que foi drogado ali pelo Butcher porque sabia que não ia concordar com esse acordo ali com o Soldier Boy, eles ainda não sabem que ele tem esse efeito antídoto. Então, a resposta tá aí, sabe? Em algum momento eles vão descobrir isso e ter esse antídoto vai ser muito mais fácil para possivelmente detonar o Homelander. Mas pode ser muito mais problemático porque, da mesma forma que a gente viu que não dá certo ali no Soldier Boy, a gente pode imaginar que pode não dar certo pro Homelander. Ah, e um adendo antes que eu esqueça, né? Esse episódio confirmou os poderes do Hughie, que de fato era teletransporte, como muitos de vocês falaram nos comentários. Eu tinha falado que era invisibilidade porque me remeteu muito ao translúcido, que eles falavam que ele não usava roupa porque senão ia legal onde ele tava, e de fato é teletransporte. Eles falam com todas as letras aqui nesse episódio, eu acho super interessante. Então fica a minha errata aí, o Hughie, ele tem poderes de se teletransportar, nem tudo é sobre acertos nas nossas teorias. Confesso que eu ainda tô curiosa pra saber quais que seriam os poderes do Leitinho, porque a gente vê que ele é um personagem completamente contra, ele não vai se dobrar a isso, mas ao mesmo tempo a gente vê que ele entende a problemática ali da missão a ponto de chamar a Annie, né? Ele pode não ser um super, mas eles sabem que tem um super do lado deles, mas a gente vê, né, que tá ali, tá envolto, pode ser que em algum momento ele utilize, e como eu falei, né, eu adoraria ver os poderes dele, apesar que pode ser que nunca aconteça também, será? O que vocês acham? Mas ainda sobre o Soldier Boy, né, eu acho interessante que a gente cada vez mais vai entendendo um pouquinho dele, como por exemplo, aqui, né, a gente vê que
a lenda fala que ele não envelhece, que nem a Stormfront. O que é interessante, né? Porque a gente começa a ver que os supers antigos, eles tinham isso, né? A história da Stormfront iniciou há muito tempo atrás, o próprio Soldier Boy. Então, assim, muito provavelmente também tiveram modificações aí no composto V ao longo dos anos, porque a gente vê que o próprio Payback envelhece, não sei com relação necessariamente ao Black Noir, né? Nos tempos atuais, pelo menos. E, gente, eu preciso dizer, eu simplesmente amei a participação do Paul Reiser aí nesse 5º episódio, e ele tá engraçadíssimo, ainda mais que a cobertura do mundo das séries aí começa a colidir, mas ele tá muito engraçado. E eu ressalto também como The Boys tem se referenciado muito do cinema, né? Tanto em algumas questões aí, que a gente vê ele conversando nesse momento que o Butcher e o Leitinho vão falar lá com ele, mas também no momento ali da Kimiko. A gente finalmente teve o musical, né? O que é interessante porque faz uma relação tanto com a voz dela, mas também porque os musicais, eles trazem esse sentimento positivo, da busca pela positividade. Mesmo em musicais que façam uma crítica, por exemplo, social, né? Ainda assim, eles apontam a problemática junto com a melhoria. Então, o musical, ele é um sentimento de você almejar algo melhor, assim, né? O que diz muito também sobre o estado emocional da Kimiko e principalmente como ela se sente presa dentro dessa missão que ela tá inserida. E falando em senso social, né? A gente teve um desenvolvimento muito maior com o Black Hawk e o A-Train. O que faz muito sentido, tendo em vista o que aconteceu pós-Stormfront, né? Então, a discussão de racismo tá muito presente aqui na série, inclusive quando a gente tava falando de supers racistas, como é o caso do Blue Hawk, e é muito legal, gente, como a série coloca essas frases, né, de todas as vidas importam, e eu gosto como The Boys toca na ferida, né, e eu acho que aqui nessa temporada tá bem presente, tanto aqui no arco do Blue Hawk, né, quanto ali no Todd, que é grande fã do Homelander, as pessoas de bem, como eu venho falando desde as minhas análises de teaser aí, e nesse momento, né, o A-Train, ele tem um grande impacto quando ele vê que o Blue Hawk machucou o Nate a ponto dele provavelmente não conseguir voltar a andar, ainda mais ele que treinou o A-Train, que ele tem um esporte ativo na vida dele, e eu confesso que é muito triste que o A-Train só dê valor quando existe uma pessoalidade ali pra ele, mas quem sabe, assim, ele coloque uma lupa maior nesse problema e de fato resolva o problema, sem ser nessa cordialidade da Vogue, de fazer mídia, de levar a câmera, de fazer um pedido de desculpa esdrúxulo, lido, que nem foi o próprio Blue Hawk que escreveu uma doação como se resolvesse as coisas, como se resolvesse aquelas vidas perdidas. Então eu espero que a partir daqui o A-Train, ele tome atitudes realmente ativas, mas acredito que esse seja um bom ponto de virada, inclusive para o A-Train se entender dentro desse meio, né, de uma forma geral, porque a gente vê que ainda é muito importante que o Homelander aprove ele, mas o Homelander acaba sendo que nem essas pessoas. Essas pessoas são os fãs do Homelander, então pode ser que em algum momento ele tenha um ponto de virada pro lado ali dos meninos, os The Boys. Outro aspecto que eu não posso deixar de falar é sobre o Profundo, né? Apesar do arco dele ser todo envolto de alívio cômico e etc, eu estou achando bizarríssimo a mulher saber todas as falas dele, porque ela que escreve. O Profundo simplesmente faz tudo que ela quer. Eu já tinha chamado a atenção disso no último episódio, porque ela meio que forçou ele ali a fazer alguma coisa, queria muito entender o que ela tem com relação a ele ali, pra ele acatar as coisas dela. Acho que tem algo a ser respondido aí, por isso que eu venho ressaltando aqui nos vídeos, acho bizarríssimo o que tá acontecendo. E outra coisa que eu não posso deixar de comentar, mesmo que brevemente, é sobre a Ashley nesse episódio. Ela se tornou aí CEO, mas é interessante a gente ver como que ela lida com a relação de poder. No episódio anterior, a gente já tinha visto ela utilizar a frase que o Homelander utilizou para ela, que era sempre a escada do poder, né? Então, por exemplo, quando ela tinha lá que falar com Cameron Coleman, ela usou porque ela estava numa situação de poder, assim como o Homelander estava em situação de poder com ela. E aqui, né, a gente vê agora que ela se transformou em CEO, que ela faz essa barreira ali com a Anne, né? Ela utiliza desse status, desse poder dela para se proteger de certa forma, né? Porque a gente vê que ali na Vogue, de uma forma geral,
Tá todo mundo com medo do Homelander, ninguém consegue ir contra. E foi algo que o Stan falou ali no 4º episódio. Mas é legal a série trazer isso porque eles discutem os poderes, né? Não necessariamente você ser super, porque eles até falam, né, que o poder não é o poder que eles têm, mas sim a aprovação. Então a gente vê que isso também tá em torno ali da empresa, né? Sobre o status de poder ali. Então conforme ela vai conseguindo mais poder e subindo mais e mais, ela começa a ter atitudes mais similares, mesmo sem ser uma super poderosa. Interessante, eu gosto muito de como The Boys trabalha, principalmente essas sutilezas ali, como por exemplo a radioatividade do Soldier Boy, e a gente vê que isso é envolto do experimento dele e que tá bem presente nele ainda, e por isso ao usar os poderes na Kimiko ela perde os poderes. Então a gente já começa a entender que existe essa partícula ali nele que vai ser utilizada como antídoto, essa relação de poder que é trabalhado na Ashley, a própria relação ali do Profundo com a esposa dele é interessante. É por isso que eu falo, né? Tem algumas conversas mais abertas nesse episódio, não é só ali no momento, né, que a Maeve chega, ou que a gente vê que existe uma relação entre o Leitinho, o Butcher e a Lenda, mas são histórias a serem preenchidas. Então é muito importante a gente prestar atenção nessas questões, porque no momento que a gente se encontra nesse 5º episódio, a história ela já tá muito bem encaminhada, a gente já consegue imaginar as coisas que vão acontecer. Obviamente assim, tenho certeza que o final vai surpreender, tá? Que não é nada que a gente vem especulando ao longo da semana. E é lógico que eu tô muito curiosa, estamos chegando perto aí do fim, tem mais 3 episódios para essa segunda temporada, mas eu quero saber de vocês, teve mais alguma coisa que você reparou e eu não falei aqui? Ou tem mais alguma coisa que vocês acham que vai ter um direcionamento diferente do que eu tô falando aqui? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo, tchau!